Sejam muito bem-vindos ao podcast WeLux. Eu sou Wagner Malagola, da 5Star, e hoje a gente vai falar sobre as oportunidades escondidas, aquilo que você menos aprecia ou despreza e que pode estar ali, o segredo para o seu sucesso. Eu sou o Daniel Moreira, da Best Chauffeurs, e hoje, neste episódio especial, deixaremos um convite para você, que você mude o olhar em relação à perspectiva do teu nível profissional, de onde você está hoje e onde você almeja chegar. Hoje temos um ponto muito importante. Muitas vezes, os trabalhos mais simples poderão te abrir portas e te levar a níveis de um cliente novo e expansão do seu network com parceiros muito importantes. As oportunidades não baterão na sua porta de crachá ou virão disfarçadas em um pacote de presente. As oportunidades, às vezes, estão nos seus pequenos gestos e comportamentos e dedicação pelo seu trabalho com total paixão, dedicação e amor. Muito inspirador, é isso mesmo, Daniel. Eu estava querendo aqui perguntar para você, a gente separou, muitas pessoas têm perguntado para a gente a respeito de dicas, né, de coisas que a gente tem vivido, e aqui eu coloquei mais um tópico, né? O que são as oportunidades disfarçadas, né? Hoje muitos profissionais esperam aí ter sempre o seu melhor atendimento com um CEO, com um artista global, com uma celebridade, ou até mesmo um diplomata, um chefe de Estado. Claro que todos esses atendimentos são glamurosos, né? São inspiradores. Sim. E fará parte da sua equipe no momento certo. Mas aprenda e entenda também que os simples atendimentos do seu dia a dia, desde um transfer do aeroporto até o hotel, ou um socorro para um parceiro que, de repente, de última hora, jogou no grupo ali que teve um problema com um carro ou um problema com um motorista, e você foi lá e simplesmente o atendeu de imediato para depois conversar sobre valores. Isso te abre portas assim sem precedentes e te elevará a um nível superior de parceria, de intelectualidade e dedicação no mercado também. Sempre. É verdade. Eu tenho, você falando isso, me recordo de quando eu comecei a trabalhar numa companhia de limusine, né? Até então eu trabalhava em car services e tal. Aí quando eu fui trabalhar na companhia de limusine, eu tive uma cliente, né? E essa cliente entrou no carro e ela falou, estou indo para Upstate, no interior de São Paulo, né? E quando começou essa trajetória, ela começou a fazer algumas perguntas, vendo o que eu conhecia sobre o assunto, né? Sobre dirigir, as coisas mais interessantes que eu falava, do jeito que era. E eu eu era muito novo, então... Teve nenhuma malícia ali. Não tive nenhuma malícia. Quando eu cheguei no final dessa corrida, eu estava transportando era a tia do dono da empresa que estava fazendo um trabalho para poder testar e me avaliar. Ela era uma cliente oculta. Era uma cliente oculta. E depois desse trabalho, onde eu fui muito bem elogiado pela tia, aí eu conheci a família, né? Comecei a conhecer a família do dono. Mas até então, uma oportunidade que você... Essas são coisas realmente que são ocultas. Às vezes uma maneira de você... Às vezes você pode estar prestando um socorro, ou você pode estar fazendo um trabalho. Você nunca sabe, mas todos estão te avaliando. Nós já tivemos muitas questões. Às vezes você me ligar ali aos 45 do segundo tempo precisando de um socorro. Eu de imediato fui atender, como até um exemplo do DJ que teve. É verdade. E eu também, de contrapartida, já precisei na madrugada de te ligar. Chego no aeroporto em 20 minutos. 20 minutos se arrumando, tomando banho, colocando o terno, embarcando no carro e recepcionando o cliente. E foi uma cliente muito importante que ele foi buscar. Era uma avó que foi buscar a família toda, se eu não me engano, né? Isso. E tinha uma neta especial. Sim. E coincidentemente, né? Sim. Você estava com a Siena, isso, que é um veículo adaptado ali para excepcionais. Originalmente para excepcionais. Porque tem a dificuldade locomotoras. Exatamente. O banco saía de dentro dessa posição aqui, saía para fora do carro, pegava o passageiro e trazia para dentro. Hoje está aí com uma pessoa, foi vendido recentemente. Inclusive, esse carro. Foi vendido para um cliente muito incomum, né, que eu tenho também através de um parceiro, um cliente muito especial também. Um grande abraço.
Um grande abraço. Eu vou só falar, um grande abraço, Rafael. Exato. Não falamos o sobrenome por uma questão de segurança Exatamente. e privacidade também. O seu Rafael. Então, e na verdade, você falando isso me remete a coisas que eu passei lá em Nova York, né? Sempre eu tenho histórias para contar lá do exterior. Gente, vai ser muito falado nesse podcast tal de Nova York. Vamos lá. Essa empresa que eu trabalhei, que eu fiz esse trabalho para tia, né, do dono, na sequência eu tive vários. Eu trabalhei com muitos artistas, né, famosos. E, particularmente, um tinha a fama de ser muito avarento, né? E essa avarento é algo que a gente não deve utilizar, principalmente para clientes. E eu posso te afirmar que isso foi mudado. Pelo que eu entendi, na nossa cultura aqui no Brasil, isso tem um significado, em Nova York tem um significado diferente, né? Exatamente. Explique um pouco aí para eu quero deixar ouvintes. bem claro para todo mundo que estiver assistindo aí o podcast. Na verdade, o cara que é avarento, né, é a pessoa que não dá gorjeta. Né? Não é a pessoa que não paga o preço que custa e nem tampouco deixa de dar o tips, né? Na verdade, o tips é a gorjeta, tá? Nos Estados Unidos, o meu contra-cheque, ele era da seguinte forma. Primeiro que os pagamentos eram semanais, né? E da seguinte forma. O preço da corrida era $10 a hora. Eu posso até falar para vocês, porque faz bastante tempo, era em 2000. Era $10 a hora, era o que eu ganhava na época. Só que eu ganhava 20% de gorjeta do trabalho. Isso vinha na folha de pagamento. Incluso. Na folha de pagamento. Até porque eram 2 cheques. É muito comum nos Estados Unidos o americano... A cultura da apreciação. Da apreciação. Da generosidade. E isso daí estava incluso. Então, como eu trabalhava para companhias tipo Universal, Disney... Sony Music, Virgin Records. Então, essas companhias que tinham a conta da empresa, né? Então, eu era simplesmente um motorista. No meu contra-cheque vinha $10 por hora do trabalho prestado e mais 20% do trabalho total. Né? Então, eram 2 cheques. Um com impostos e a gorjeta sem imposto. Sem imposto nenhum. Ou seja, exatamente como aqui no STF seria. Então, estou sendo um pouco... Né? Mas como seria julgado correto, é isso que eu quero dizer. Né? Então, sem taxa, o outro com taxa. Então, o que era avarento? Avarento era o artista que, depois de ser atendido, nem assim dava uma gorjeta, porque todos, mesmo os artistas... sacavam do próprio bolso, depois da corrida, além de já estar incluso pela gravadora, eles também faziam isso. Então, para mim, para você ou para qualquer um, a minha remuneração estava garantida, mas só que eu fui extremamente assim... eu estive... empenhado, esforçado. Não, eu tive o bullying, né? Aquela situação de todos os motoristas brasileiros, dos 200 que trabalhavam lá, alguns brasileiros, né, que trabalhavam, falavam, você vai trabalhar com esse cara novato, porque eu era novato, você vai trabalhar com esse cara, ele não dá gorjeta, né? Ele não falou isso. Eles falaram, você vai ver depois. Tipo, todos ganhavam pelo menos $20 de gorjeta por dia, no mínimo, né, por dia. Então, o que acontece? Eu estava só empenhado em ganhar o meu dinheiro, a gorjeta que vinha lá de 20% sobre as horas que eu trabalhava. E esse cliente, ele trabalhava exaustivamente, gravando, e eu ficava do início até o final. Eu trabalhei 2 semanas exaustivamente com essa pessoa, que me deu... ao final do trabalho, né, a carregar as malas num tour bus, porque ele não anda muito. Então. Ele não anda muito de avião, mas tem esses ônibus, né? Como tem esses ônibus aqui de banda. De banda, Ele me chamou dentro deste ônibus, depois de carregado para ir embora. Eu já estava no carro para ir embora. A manager dele foi lá no carro me chamar para eu subir no tour bus. E essa pessoa pegou e olhou para mim e falou assim, queria te cumprimentar. E falou assim, you work, man. Aí ele pegou e começou a contar dinheiro. Ele contou $1.000 e me deu em cash. Isso em 2020? Em 2000.
2000. Em 2000, antes das Torres Gêmeas. Isso entra muito no assunto que nós falamos, né? Faça sempre o seu trabalho com total dedicação. Não tenho dúvidas de que você trabalhou exaustivamente longas horas, mas sempre terminando o trabalho com um sorriso no rosto, com uma gentileza com o cliente. É isso que conta. Essa é a lição, tá? Eu quero deixar bem claro, essa é a lição. A lição é de que eu fiz essa pergunta depois de trabalhar várias vezes com este mesmo cliente, e as pessoas que me fizeram chacotas de mim, essas pessoas... O bullying de você. Eu não pude falar para eles porque eles não acreditariam. E nem é necessário e nem ético você falar para as pessoas que trabalham com você o quanto você ganhou. Isso aí é algo que não é... Eu vou até um pouco além, né? No nosso curso nós ensinamos que não é apropriado, né? Porque nem sempre o seu colega ficará feliz com o seu sucesso. Exatamente. Então, algumas conquistas sua guarda exclusivamente para você. Até porque ele não cresça o olho aí no seu cliente e isso não é positivo, né? E mais que isso, a lição é de que eu fui perguntar para manager o porquê que eu tinha recebido esse dinheiro se a fama dele era essa, de não dar gorjetas, né? E porque eu fui contemplado por isso e os outros não. Então ela disse para mim uma coisa que eu falei para vocês num outro episódio. O cliente, ele se reflete em você. Era uma pessoa que trabalhava exaustivamente e eu acompanhei ele do início ao fim e trabalhei mais que ele. Por quê? Porque eu estava, antes dele começar a trabalhar, eu já estava trabalhando e depois que ele ia embora, eu continuava trabalhando. Então, a jornada de trabalho demorava um pouco mais. Então, e eu não falhei nenhum dia com ele. E ela falou, é porque os outros pediam substituição e você não. Ou seja, eu fui recompensado por aquilo que eu fiz. Além de ter feito bem, estar lá sempre. É isso que eu digo. A lição é essa. Se você falhar um dia, você perde tudo que você conquistou. O que já foi falado aí anteriormente, né? É isso mesmo. É muito importante, faça sempre o seu trabalho com total dedicação. Claro que a gente brinca, a caixinha não é importante, mas quando ela vem ali de bom, grato e principalmente sendo de um valor assim generoso como esse, é sempre muito importante. Mas quando você faz um trabalho pensando já diretamente na caixinha, muitas vezes essa caixinha ela não acontece. E quando você faz um trabalho com total dedicação, com paixão e comprometimento, isso é acho que uma das principais questões que fazem o teu cliente ficar extremamente satisfeito, isso acontece naturalmente, né? Aqui no Brasil, claro que os brasileiros não têm muito hábito de dar caixinhas, né? Exceto no restaurante, você tem os 10% já incluso. Mas eu tenho um cliente muito especial também da Best Chauffeurs, que muitas vezes ali, algumas vezes em atendimentos, onde o motorista foi simplesmente para realizar um transfer, né? E aí ele estava com bastante malas, que era da família, todos os motoristas sorridentes ali, muito atenciosos, sem nenhuma intenção, e simplesmente se dedicaram para o trabalho. No final ele me mandava um áudio ali, Daniel, coloque R$1.000 a mais para o profissional X, né? Coloque R$500 a mais. Eu fico tão feliz quando o cliente me dá uma caixinha para um meu colaborador, que eu na hora mando o áudio para ele dizendo, né? Teve até um caso bastante interessante. O profissional falou, Daniel, não, mas a metade é seu. Eu falei, não. Falei, o cliente deu para você a caixinha, né? Então é mérito seu. Eu já estou cobrando do meu cliente. Então isso é muito importante, né? Lógico. A caixinha é consequência de um trabalho bem executado. E quando você executa o trabalho sem a intenção, o foco em específico disso, né? A receita, a conquista, ela vem com a meritocracia, né? Sem dúvida. Olha, você provavelmente deve ter alguma história dessas, né? Que além dessa daí, que pode ter te proporcionado algo escondido, né? Um cliente que estava no seu carro e ele te proporcionou mais coisas do que só uma caixinha. Do que uma caixinha. Eu tenho pessoas que têm histórias, né, muito grandes. Eu queria até mencionar, porque num dos podcasts a gente falou que a história do Lenny Kravitz mereceria um episódio à parte,
né? É porque eu trabalhei muito tempo com ele e depois de trabalhar vários anos para a família, eu comecei a trabalhar com Lenny Kravitz em 2000, né? E em 2000 ele comprou uma limusine. E eu saí dessa empresa que eu falei para você que eu conhecia a família Como e tal. limusine, até porque o nosso telespectador entenda limusine lá fora, que carro que era esse modelo de limusine? Então, era uma Cadillac DeVille. O DeVille é um sedã, tipo do presidente da República americano. É igualzinho o modelo, só que não é blindado como é a Besta, que é como é chamado, The Beast. Ah, tá, The Beast. É o carro do presidente é chamado The Beast. É muito parecido com aquele. Então, existem vários modelos de limusine tipo aquele. E esse carro, ele foi... eu peguei ele em 2000 para dirigir num set de filmagem. Tá? É no set de filmagem de uma música chamada Again. Então, é possível vocês, se você aí é curioso e quer saber, dá uma olhada aí, dá um Google aí ou um YouTube. Você que é youtuber, né? Que gosta de navegar, dá uma olhada aí que quando a menina sai do bar e vai para... Acho que ela sai do bar e o Lenny entra num barzinho. Do outro lado da rua tem uma limusine parada. Foi o primeiro dia que eu Dirigiu essa limusine. que eu andei com esse carro. Foi pego sem placas ali no set de filmagem. Foi entregue para ele o carro em Nova York. Foi o primeiro atendimento que você realizou para ele? Não, vários, depois de vários atendimentos. Primeiro atendimento fora da empresa que eu trabalhava, de vários motoristas. Então, eu trabalhei com ele a partir desse dia. Comecei a trabalhar com a família. Carreira solo ali. Exatamente. E 2 anos depois, em 2002, né? Depois do episódio da Twin Towers e depois de tudo que aconteceu, aquela situação lamentável, ele morava perto das torres, aí tem uma outra história. Então, as histórias são grandes, mas depois de 2 anos trabalhando com a família, ele me deu a limusine de presente com 10 mil quilômetros, ou seja, foi a melhor caixinha que eu já recebi. E aí, acho que muitos de vocês vão dizer, que sorte, né? E eu te pergunto, por que você acha que ele te deu esse grande presente? Isso é importante. Acho que foi sorte? Não teve nada relacionado à sorte. Eu trabalhava com o bem mais precioso dele. Eu trabalhava com a filha dele, a Zoe Kravitz. A filha... que hoje é a mulher gato do cinema, já fez... ela é o último filme do Batman. Quem é a mulher gato é a Zoe Kravitz. Então, eu trabalhava com ela, levava ela para a escola, ela tinha 12 anos. Gente, nada é de graça, nada é por acaso, as coisas acontecem. E eu imagino o tipo de sentimento que ele teve para comigo é o mesmo que talvez eu teria hoje para um motorista meu, né? Quem sabe, você que está trabalhando comigo, quer um carro, olha aí, quem sabe, tem a oportunidade. Exatamente. E um ponto muito importante isso, né? Eu também tenho algumas histórias, quando nós trabalhamos com dedicação e paixão, e principalmente atendendo a família, você se torna uma pessoa assim de total confiança, né? E a recompensa, ela vem naturalmente. Eu, especialmente, tenho 2 famílias, uma família de Belo Horizonte, muito especial, e que faz parte da história do meu crescimento, da Best Chauffeurs, e eu atendi durante muito tempo a família, os filhos, quando eram adolescentes, vinham para São Paulo, então eu trabalhava, às vezes, das 7, 8 da manhã até 5 horas da manhã do dia seguinte, e sempre com um cuidado e uma atenção e um carinho muito especial com todos da família, e cuidando como se fosse meu filho, né? Que a secretária falava, Daniel, o doutor quer que seja você, ele tem uma confiança em você enorme. Então, já um outro cliente muito especial também, que veio mais recentemente, digamos, nos últimos 7 anos, de uma grande indústria moveleira do Sul, em uma família muito especial. Depois de alguns anos de trabalho, eu tive a oportunidade de comprar um carro que foi muito importante na história da Best Chauffeurs, né? Não cheguei a ganhar, que nem você, mas eu entendo que foi um presente ali, porque ele fez uma negociação muito especial comigo, um carro que na época eu não teria condições de comprar ali à vista. Quitei esse carro, comprei um segundo carro, e é um cliente que eu tenho um carinho e um respeito, assim, que
qualquer chamada de emergência, esteja onde quer que eu esteja, eu os atenderei de imediato. Então, são situações que nós fazemos e que é uma recompensa muito grande, né? Então, talvez muitos de vocês aí se perguntem também, o Daniel teve sorte? Não, nós nunca tivemos sorte, né? A minha trajetória vem desde os 12, 14 anos, você também. E continuamos, né? Sempre buscando. A sua sorte está oculta Exato. no trabalho que você desenvolve. É uma sorte muito diferente daquela que as pessoas acham, né? Porque nós somos trabalhadores e que gostamos de trabalhar muitas horas. Tem um ditado, sorte é ganhar na loteria, né? É e verdade. nós nunca ganhamos, até agora. Quem sabe? Tem um ditado que eu já ouvi dizer, sorte é um termo muito utilizado para o fracassado que não alcançou o sucesso que o próximo alcançou, né? É verdade. Fulano teve sorte, eu não tive essa sorte na vida. É verdade. Nossa sorte é de acordar às 5 horas da manhã, trabalhar às vezes por longas 15 ou 18 horas, dia seguinte ter que acordar cedo para lavar o carro, para estar com um carro impecável, para atender o cliente às 8 horas da manhã. O que eu diria para você agora é assim, eu tive nessa empresa que eu trabalhei, que eu era recruta, né? Que eu comecei o primeiro trabalho assim, que eu poderia dizer que era exponencial, teve esse lance de sorte e de chance oculta. Não foi o melhor que eu consegui, mas foi no início. Então, teve uma importância muito grande. Isso que eu gostaria de passar para vocês. Imaginem essa situação e vocês vão ver como isso é importante. Eu, como recruta, tinha no hotel que eu atendia em Nova York, Four Seasons, estava tendo uma comitiva de sheiks, do sheik. O sheik tem várias esposas e cada uma sai de helicóptero para um lado, vai de carro e imagina o luxo que é esse tipo de situação numa cidade onde não tem crime, ou pelo menos não tem um crime anunciado, né? Então não precisa se andar de carro blindado. Em proporções como São Paulo, por exemplo. Exatamente, onde você não precisa ficar preocupado com o seu celular. Então, eu não estava recrutado para esse trabalho. Porque os mais velhos, sim, eu não. Eu era uma recruta. Você era o café com leite. Eu era o café com leite. Muito novo. Aí o que aconteceu? De repente eu estava, como a gente fala num termo, aqui no Brasil nós não fazemos isso. Mas lá nos Estados Unidos a gente ia bater lata. Ou seja, ficava lá na porta do hotel ou em algum lugar da cidade aguardando um chamado de emergência. Então era isso que eu ia fazer nesse dia. Para você que não é do nosso segmento, só te cortando, bater lá seria um taxista sair rodando pela cidade, né? Assim como você fazia lá em Nova York. Exatamente. Eu estava lá simplesmente esperando alguma chance de uma corrida, talvez. E aí o que aconteceu foi que eu recebi um chamado deste hotel, que eles tinham vários hotéis, mas deste hotel, e eu sabia que lá estava a comitiva do sheik. E falaram que era para trabalhar com o sheik, então eu fiquei muito feliz, esfuziante. Vou ganhar o que eles ganham. Por quê? O que realmente igual valia... Igual Patinhas já, O que realmente valia era a gorjeta, aquilo que eu falei, né? Normalmente lá nos Estados Unidos, os sheiks, eles abriu a porta é $20, e não sei o quê, é dinheiro que vai para tudo que você faz, né? E isso é um hábito, mesmo que você não tenha uma qualidade excepcional. E eu, como recruta, falei, agora é minha hora, né? Vou me dar bem. Me dá. Aí eu fiquei aguardando lá na porta do hotel e a pessoa não descia, até que de repente desce 3 pessoas e entram no meu carro. E quando o doorman abre a porta do carro, entra 3 pessoas e fala assim, a gente está seguindo para o aeroporto. Eu olhei sem mala, sem nada. Eles falaram, nós somos seguranças do sheik, a gente está indo fazer uma inspeção. Eles estavam fazendo um avançado. Sua esperança caiu. A minha esperança foi por água abaixo. E aí, mas de qualquer forma, atendendo eles como se fosse o meu melhor cliente. Como se fosse o sheik ali. O sheik estivesse no meu carro, seria da mesma forma. Fiz o trajeto, fui para o local exato. Naquela época você podia ir do lado do avião. Lá hoje, depois do evento da Twin Towers, você não pode mais fazer isso. Eu fui do lado do avião, cheguei do lado do avião. Quando eu cheguei do lado do avião, eles foram descer. E esse, pasme você ou não, ele me deu $100
de gorjeta, simplesmente para fazer essa corrida, que provavelmente custaria uns $40. Ele me deu 100 Ele te deu um gorjetas. tip de 120%. digamos Isso, assim. ou segurança, por entender que valeu o meu trabalho. Ou seja, realmente é algo que você não pode, aquilo que nós falamos aqui, é a situação do o que está escondido, as oportunidades escondidas. Às vezes você pode tratar mal ou simplesmente ficar desapontado e não fazer o serviço que deve ser feito e perder a E perder a oportunidade. oportunidade. E aqui fica uma lição, né? Essa tão esperada caixinha ou recompensa, ela nem sempre vem ali E não. como transparecendo em uma roupa de galo ou uma da família real. Às vezes você pode estar atendendo ali a babá, né? É isso Ou mesmo. segurança, como no seu caso aí, e ela se abraça esse trabalho ali com total dedicação e a recompensa vem, né? Isso É mesmo. sempre muito importante ser a simpatia, né? A gentileza que nós falamos lá atrás, que nós falamos muito também aí no nosso curso. Sim. A gentileza gera gentileza, né? A humildade, ela abre portas, dedicação, então tudo isso é muito importante, né? É aquilo que a gente estava falando aqui e eu tenho que ressaltar, né? Tanto faz. Qualquer familiar, a tia, a babá, o segurança, ou qualquer pessoa, o porteiro, né? Que nós já falamos exaustivamente, né? Capitão Porteiro Dormé. Isso do hotel, Você vê né? as caras Isso do do- hotel. Sem nenhum preconceito, o que nós entendemos é assim, todos têm que ser o seu melhor cliente. A educação, a fineza, da maneira que você tem que tratar, que você é a mesma que você gostaria de ser Eu tenho até tratado. uma história, lembrando agora, uma vez um vizinho do condomínio onde eu moro contratou meu serviço, tinha que... A família ia viajar e ele pediu ali uma minivan, nem chegou a pedir blindar. E no dia do atendimento eu fui atendê-lo de terno e gravata. Falei, mas Daniel, você não precisava vir assim. Eu falei, não, você contratou os serviços da Best Chauffeurs e um professional chauffeur. Então eu tinha que realizar esse atendimento. Meu dever era realizar esse atendimento ao nível do que ele pediu. E não simplesmente como vizinho, né? Se ele me Exatamente. pedisse um favor, eu iria atendê-lo como vizinho. Exatamente. Ouça. Eu acho, então, o refletir quem você é, da maneira que você é, né, e ter essas situações, acho que todos vocês já passaram por uma situação dessa, onde você você pode exercer a sua função, porque o fato de a gente dirigir, que é aquilo que aconteceu com você agora, o fato de a gente dirigir pode parecer para a pessoa que ele é menos importante, né? Que o seu vizinho ele é menos importante do que qualquer um. Não. E, na verdade, a gente tem que se espelhar. Se naquele dia de relaxamento dele, que ele estiver totalmente relaxado, você não vai poder beber aquela cerveja com ele se você foi contratado para fazer esse serviço, né? Isso é importante. Aquela parte que nós sempre falamos, né? O cliente sempre será o seu cliente, né? E nunca ultrapasse a linha tênue, né? Isso é um ponto muito importante. Como eu falei recentemente aí do Lene, por várias vezes você pode ser convidado a entrar na casa. Várias pessoas, elas ultrapassam até aquela qualidade de comportamental, né, de um serviçal, né? Na verdade, serviçal, ela não tem um ar menor. A pessoa que serve, ela gosta de servir, ela ama fazer aquilo, ela faz de terno, faz até de cuecas. Um barman. Entendeu? Não tenha dúvida que a sua indumentária é para servir. Se você quer servir uma pessoa, você vai fazer o seu melhor para poder trazer a melhor qualidade do serviço que você pode, mas amando o que você faz. Isso você pode ter. Você pode ser babá, você pode ser uma fisioterapeuta ou qualquer coisa, um doorman, um barman, né? E fazer o melhor que você puder. Então, essa mensagem ela não é destinada simplesmente a quem trabalha como a gente. Isso a gente faz e faria, como ele disse que faria qualquer coisa, a qualquer momento, por um cliente dele, qualquer cliente meu que me peça qualquer coisa, eu não vou perguntar para ele quanto ele vai me pagar. Isso é fundamental. Eu vou fazer aquilo que ele pediu, né? Eu sei das condições que ele tem de pagar. Se eu não precisar cobrar, não cobrarei. É assim que funciona. Agora, dessa Eu tenho em forma. mente, ou seja, um profissional
altamente qualificado, um profissional de elite, ele deve sempre ser bom, né? O que você disse, independente da área em que ele atue, né? Ou seja, você lá atrás, quando começou em Nova York, era ali um café com leite, digamos assim, mas já dava o melhor de você, né? E o mais importante de tudo isso, estar sempre em busca da evolução, né? Estar sempre buscando aprender. Aquilo que eu já falei em alguns episódios anteriores. O dia que eu, Daniel Moreira, deixar de evoluir profissionalmente, disser que já sei tudo, ou até humanamente, eu deixo de evoluir. E eu deixo essa mesma dica para você. Saia todo dia da sua casa para executar o seu trabalho e dê o seu melhor e fala, hoje eu vou aprender algo novo, seja com um parceiro de trabalho, seja com o seu cliente, seja na rua, seja no hotel. Nós estamos sempre aprendendo, né? O importante é você estar sempre preparado para poder fazer aquilo que você gosta de fazer, que você ama fazer. Muitas vezes uma pessoa vai te ligar do nada, né? E você tem que estar preparado. E muitas vezes você vai estar no carro, preparadíssimo para trabalhar, mas se você estiver distraído, você vai perder a oportunidade. Essas são as oportunidades disfarçadas. Você tem que estar preparado. E aqui entra um ponto muito importante, né? Como que você precisa estar preparado. Exatamente. Somente com um terno elegante, com um bom carro, seja ele de 500 mil ou de 1 milhão? Não. Um conjunto de coisas, né? Exatamente. Você tem um checklist desde o momento de se preparar para o trabalho que vai acontecer no dia seguinte, checar a planilha, a agenda com 24 horas de antecedência, voo, visual sempre impecável, né? Mas sem excessos, né? Exatamente. A gente tem essa qualidade de prestar atenção nos mínimos detalhes. Você que está preocupado ou pensando em falar assim, não, eu posso fazer isso, eu me vejo desse jeito. Olha, não é muito simples se você só está querendo entrar aqui nessa conversa ou neste ambiente para ganhar dinheiro. Se for só esse o seu intuito, esquece. Não vai valer. Não é desse jeito. Você tem que ter a discrição, você tem que ter a qualidade, a ética. Você tem que pensar em todos os detalhes que a gente está falando aqui e que isso, ao longo do tempo, você vai vendo que é verdade, que tudo isso funciona. Você que está me escutando aí e que é tarimbado no mercado, como eu e o Daniel, você sabe que é exatamente assim. Você não vai nem precisar fazer um curso de professional chauffeur. Vai. Você que está aí querendo começar, vai. Quem é do ramo, ainda não. Aquele cara que pensa que esses caras estão fazendo muita grana, eu estou precisando fazer como a maioria das pessoas, eu vou copiar. Por favor, tenta copiar. Eu vou num contra e eu digo até quem é do ramo, né? Porque isso entra muito ao que eu tive de experiência lá atrás, quando me ofereceram para fazer um curso de direção defensiva e evasiva anti-sequestro. Eu já era do ramo, eu já tinha atendido comitivas presidenciais, com chefe de Estado, inclusive já tinha dirigido para um presidente de um país da África, e falava, eu não preciso, já trabalho com escolta. No dia que, de fato, eu fui convencido e fiz o curso de direção defensiva e evasiva anti-sequestro, vieram vários gatilhos ali, que interessante isso, coisas que eu trouxe para o meu dia a dia, né? Porque não existe nada mais importante do que essa troca de informações, essa sinergia, que você estando em uma sala de aula com um curso específico, o ILUX, pode ter certeza de que muitas informações e muitas coisas agregarão valor à tua vida profissional e até pessoal. É verdade. Isso que ele falou realmente faz sentido, né? Uma pessoa mesmo que já trabalhe com isso, se você trabalhar com comitiva, por exemplo, a pessoa, vamos lá, um recruta como eu fui, né? O recruta, ele vai chegar e vai ter todas as indicações, tudo que você pode imaginar. Um policial que vai fazer a escolta vai chegar para você e vai falar assim, olha, você já sabe fazer escolta? A escolta, a via de regra é o policial da rota ou até mesmo presidencial, aliás, do governo, né, que eles vêm com umas Harley Davidsons, que é a militar. Esses caras, eles chegam para você e falam, você sabe fazer, você vai fazer o seguinte, quem que é o líder do comboio? 01. 01. Quem é o 01? Sou eu.
O recruta, hein? Sou eu. E esse então, é o que tem a maior responsabilidade. Né? É quem vai Todos puxar. Os outros têm, mas esse... É o que vai puxar o comboio. Os outros só precisam saber ficar bem próximo dos outros carros e não bater no para-choque do outro. É só isso. E importante não derrubar o policial, né? Exatamente. De moto. Porque a pessoa que vem de moto, Os batedores. eles vão passar nas laterais e correndo. Se você não estiver olhando dos dois lados, né, essa pessoa pode ser derrubada por você. Então, E algumas vezes de Harley, né? Com aquelas motos do exército, da polícia militar ali, oficiais. Então esse policial, ele vai lá e vai te dar as dicas. O cara que vai puxar tudo é o policial. Ele vai falar, ó, vou levantar a mão para você acelerar, vou fazer esse movimento para você parar. Ele tem todo, direita e esquerda, vou fazer esses movimentos e parece que está tudo certo, que você já sabe fazer. Quando a gente vai num curso de direção defensiva evasiva anti-sequestro, a gente entende que realmente a gente não sabe fazer comitiva, a gente não entende ainda o que é realmente ser um profissional. Então, é importante... Chauffeur Relax. É isso, a gente precisa... Inclusive, é só vocês se inscreverem aqui, hein? Nós não falamos ainda nesse episódio, mas nós temos aí o curso de Professional Chauffeur. Se vocês quiserem se inscrever, está aberta aí as inscrições. A gente vai passar todos esses detalhes aqui aqui no... Alguns spoilers muito importantes aí também. Nos acompanhem sempre. A gente tem muita coisa para falar. Então, essa só pegando o gancho que você estava falando. Claro. Eu tenho até um outro exemplo da minha vida pessoal, né? O excesso de confiança, ele às vezes pode te dar uma rasteira. Eu lembro quando eu fui tirar a minha habilitação, tem pouco tempo, né? 18 anos. E eu fui tirar a habilitação, tinha algumas pessoas, tanto de carro quanto de moto. Aí eu já dirijo há algum tempo, já sei fazer tudo. O que eu fiz? Eu fiz a lição de casa com o instrutor, guardei tudo que ele me passou de ensinamento e no momento da prova, da execução em si, eu segui tudo que ele falou. Eu já sabia, assim, dirigir um pouco, mas eu deixei tudo aquilo que eu tinha de conhecimento e segui o meu instrutor, né? Então isso é extremamente importante. De moto também. Algumas pessoas, eu já atuo de moto, já trabalho. Já sei tudo. A maioria dessas pessoas foram reprovadas e eu, que humildemente fui lá e me dediquei em tudo aquilo que eu aprendi, fui aprovado em ambos, né? Isso é muito importante. Eu tenho um exemplo internacional. Como não? Eu tirei a minha habilitação nos Estados Unidos. Tá mais chique. Ou seja, quando eu fui tirar a minha habilitação... É mais fácil ou mais difícil que aqui? Aí é que tá. Nos Estados Unidos, nós temos leis diferentes e a forma de conduzir é diferente da brasileira, acredite ou não. Então, eu, por saber e ser uma pessoa de 22 anos, com 3 anos de carteira de habilitação, eu sabia tudo. Ou seja, quando eu fui tirar a habilitação lá nos Estados Unidos, My Drive License, quando eu fui fazer isso, o que aconteceu você pode fazer com qualquer carro. E eu tinha amigos que trabalhavam com táxi, por isso que eu queria entrar no táxi. Então eu fui tinham os carros automáticos? Todos carros automáticos, e você faz o curso com o carro automático. Ou você tem que fazer as aulas. Só que eu disse, eu não. Tenho 22 anos, eu sei dirigir. Eu não preciso fazer curso. Eu já dirijo há 3 anos. Eu tinha aqui no Brasil um Passat Pointer, todo equipado, tinha 2 bancos na frente, gaiola. Então, eu sou um cara que dirige. Fazia rally, Hermes Macedo. Você deve se lembrar disso. Rally com o carro. Então, tá. Era isso que eu era. Já foi aventureiro, então, hein? Muito aventureiro. Aí eu cheguei em Nova York e fui fazer o curso. Falei para o meu amigo que tinha um carro, falei, olha, por favor, eu preciso do seu carro para fazer o curso. Ele falou, eu levo lá para você fazer o curso. Então eu cheguei, encostei com o táxi, cheguei com esse táxi, parecia um Landau, mas tudo bem, isso aí não era problema para mim, realmente não era. Dirigia muito bem aqui no Brasil. Aí, o que aconteceu? Eu fiz o teste, fazendo tudo, olhando o retrovisor, desblecando o carro, pondo o assento para frente, tal, dirigindo, dando seta, e fui reprovado, entendeu? Depois de reprovado, eu fiquei indignado, eu queria saber o que me levou àquela situação embaraçosa de ter sido
E com tanta confiança ali com que tanta você estava. confiança. O que acontece é o seguinte, nos Estados Unidos tem algumas coisas, no teste escrito, por mais que eu não soubesse, eu passei. Existem coisas muito interessantes que lá você tem o privilégio de dirigir. Não é seu direito, é privilégio. Então é o seguinte, eles podem caçar a sua carteira a qualquer momento. Qualquer momento. A qualquer momento. Então eles caçam porque você só tem o privilégio. E nesse momento, o policial tem perguntinhas que são muito interessantes. Você pode ou não tirar sangue, o policial que te parar, porque lá tem que parar você. O policial que parar você pode ou não tirar sangue de você. Você provavelmente dirá não. E sim, ele pode. Se ele achar que você está drogado, ele pode e ele é preparado para tirar sangue de você. Já tem ali um equipamento como se fosse para medir a diabetes ali. Por exemplo, em Nova York, Manhattan, vamos lá, vamos falar. Existe a possibilidade de você... existe uma pergunta que é dessa maneira, se você vai fazer o teste, fica atento, escreve aí em Nova York. Você pode ou não, se não existir nenhum banheiro, como você deve proceder no carro se você quiser fazer xixi? O que você deve fazer? Você tem uma necessidade que você tem que... E você não tem banheiro. Você pode urinar ou não na roda esquerda do carro? Essa era a pergunta. Qual é a resposta? Não, atentado ao pudor é o que a gente imagina. Não, você pode fazer isso. Porque as regras valem tanto para carruagens quanto para carros. E são eternas essas leis. Elas começaram nas carruagens. Então, para não deixar o carro sem atendimento, a carruagem sem atendimento e os cavalos poderem saírem disparada, você pode urinar na roda esquerda do carro porque a calçada fica do lado direito. Não é à toa que os Estados Unidos é o que é até hoje, né? Bom, no final eu acabei passando, mas eu vou dizer para vocês que tinha várias coisas que eram erradas, inclusive uma das coisas que não tem no Brasil. Quando você para em uma rua que tem que fazer numa via de mão dupla, que você para, você tem que você tem o parar no meio. Você tem como parar no meio para depois entrar. Então, os carros estão indo aqui... Que é a preferência para quem vai virar... Vai virar à esquerda. Diferente que no Brasil, que você tem que ficar parado no semáforo. Exatamente. Lá, sem semáforo, você tem a preferência e você pode parar. Se você virar um pouquinho o volante, você já cometeu um erro. Porque um carro pode vir e bater atrás e você ir para a mão oposta e pegar um outro carro de frente. Histórias interessantes, onde a humildade pode te abrir portas e te aprovar em muitas coisas na vida, não só na CNH, e o excesso de confiança. Claro que hoje você mudou muito, não é mais assim, pode te dar uma rasteira ali do nada. Vocês, recrutas, como eu já fui, é importante vocês entenderem que a experiência faz muita diferença. Eu espero que vocês não passem por o que eu já passei. Exatamente. Então. E para finalizar a questão do nosso checklist Willux, além disso, total descrição absoluta, né? Um olhar, entender essa questão de olhar. Eu digo, às vezes você está ali no carro, teu retrovisor está olhando literalmente para a tua passageira que está sentada no banco de trás, às vezes até mesmo o seu passageiro, dá-se uma impressão de você ser curioso, ou sendo uma mulher, dá-se a impressão de ser um pouco invasivo. A questão do olhar, tem algumas culturas que você não pode olhar diretamente para a mulher, né? Alguns países árabes têm isso. E de vez em quando nós temos alguns atendimentos árabes também. Sim. Tom de voz, gesto, isso é sempre muito importante. E não tocar. Por exemplo, se uma mulher de shakes, que eu falei para vocês que trabalhei com shakes, né? Se uma mulher for descer do carro, assim como uma japonesa também, tá? Isso aí, e pode ser orientais em geral. Você que trabalha com van, nunca dê a mão para a pessoa descer da van ou dê a mão para alguém fazer. Dê o ombro, sirva de apoio, nunca dê o contato da mão. É importante isso, muito importante. Principalmente pensando em culturas diferentes, né? Perfeito. Talvez aqui no Brasil, dependendo da situação, isso seja até normal, né? Até porque a maioria dos motoristas de vans trabalham mais com o público nacional, mas isso é uma dica muito importante quando você, motorista bilíngue de van, estiver aí atendendo um público de fora do Brasil, né? É verdade. Seja sempre cortês, independente de retorno que você terá, né? Isso é muito importante, são pontos aí que foram falados e citados aqui.
das recompensas que tivemos aí ao longo de todos esses anos, né? Cortesia é muito importante. Seja muito Essencial, cortês. né? Exatamente. A cortesia, a elegância, a ética, estão todas elas muito interligadas, né? Então, o fato de você saber se portar em todos os momentos, ser prestativo, né? É muito importante. Se você às vezes a pessoa fala, existem situações que a gente fala no curso, né? Por exemplo, eu não vou me submeter a isso, levar o cachorro para passear. Quer dizer, onde isso vai te humilhar, onde isso vai te colocar para baixo. Talvez você tenha um cachorro. Se o teu cliente tem um cachorro e precisa fazer as necessidades, põe uma luva, vai lá ou pega um saquinho, faz a mesma coisa que ele faz, faz isso com uma criança, que é mais importante para ele, às vezes, aquele momento, o pet, naquele momento do que a criança que ele tem mais condições de poder cuidar. Então, seja cortês, seja elegante. Eu tenho até uma história interessante disso aí que você comentou, do pet, né? Sim. Eu tenho uma cliente brasileira que eu atendo, uma vez eles vieram de uma outra cidade do Brasil para São Paulo, vieram de jatinho particular. Sim. Deixei eles no shopping, eles me deram o endereço, falou, Daniel, você precisa ir nesse endereço buscar um pet lá, né? Sim. Fui, era um canil, acho que Granja Viana, Cotia, mas bem pro extremo. Sim. Né? Tinha um pet lindo, enfim. Acho que a raça era aquele Lulu da Pomerânia. Né? Sei. Deve ter custado uns 50 mil esse pet. Caro. E eu peguei ali todas as orientações com um profissional ali que me passou as instruções de como ir. Levei aquele pet com todo carinho, devagar, para ele não vomitar muito. Uma hora ele estava meio quietinho lá, parei o carro para entender se estava tudo bem, né? Porque eu não tenho dúvida de que aquele pet era esperado ali para a família como um novo membro da família. É né? isso mesmo. E aí, na volta, fui no Cidade Jardim, foi ter um primeiro banho e tosa lá, então foi 2 vezes tive essa experiência, assim, muito, muito bacana também. Esse padrão que nós temos, esse padrão, alto padrão de elitizado, não é elite, tá? É elitizado. Ou seja, é simplesmente... Se você pensar muito, você vai falar assim, não, esses caras têm muita frescura. Na verdade, não é a frescura. Isso é as exigências que essas pessoas têm por ter um cuidado maior com um ser vivente. A gente está aí falando de um pet, a gente pode estar falando da sogra, pode estar falando da tia, pode estar falando da mãe ou da empregada dele. Tudo. Eu tive uma experiência uma vez com uma babá que muito mais... Assim, ela era uma pessoa de mais idade e que eu atendi com muito carinho, como se ela fosse... Eu tivesse sido a minha babá, entendeu? E, na verdade, no final, eu fui saber que ela foi realmente a babá... Do VIP. Do VIP. Ou seja, ele me agradeceu muito e agradeceu porque eu fui elogiado pela babá e ele falou assim, olha, poxa, que bom você ter conhecido a Maria, entendeu? Porque ela era muito importante para a família. Ou seja, atender 1, 2, 3 ou 4 ou 5, todo o segmento da família, ele tem a mesma importância. Então, isso vocês têm que lembrar sempre, está escondido aí as oportunidades. Às vezes aquela oportunidade, aquela pessoa que você tratou mal ou não tratou da maneira que começou a olhar o celular enquanto está fazendo a corrida e não deu atenção àquela pessoa, isso pode trazer problemas ou pode ser uma oportunidade escondida. A melhor oportunidade pode estar passando aí na sua frente e você está simplesmente deixando passar. E muitas vezes a oportunidade ela não bate 2 vezes a sua porta, então aproveite todas e do your best always. Ela não vem com crachá, né? Não vem com crachá. As oportunidades, se ela tivesse escrito assim, oportunidade, aí seria muito interessante. Se a gente soubesse onde estão os coringas nas cartas, né? Seria muito simples jogar, né? Mas nós não estamos falando de jogo, a gente está falando de situações reais, da coisa como ela é. Então, é importante você não ser o recruta, tão recruta, como eu não fui,
diga-se de passagem, né? O que me trouxe até aqui é o fato de sempre imaginar que a vida ela é melhor se você souber conduzi-la da maneira mais profissional que você puder. Então, eu sei que o que você faz, o que eu faço, é muito visando o melhor para o seu cliente, espelhando aquilo que você que você está vendo no seu cliente para você. O fato da gente ficar muito tempo calado, o silêncio que acontece dentro do carro, ele serve para que os nossos passageiros eles sejam o mais reais e os mais fiéis a eles mesmos, porque eles acabam esquecendo que você está lá. E tudo que eles dizem, você não pode passar para frente. Ou seja, isso são ensinamentos gratuitos que você está tendo. Então, quando você não falar para sua esposa, para os seus amigos, tudo que está passando dentro do carro, faça como eu e o Daniel. Traga para você e coloque em prática tudo aquilo que você está escutando, porque esses caras conseguiram o auge através daquilo que ele... chegar naquele banco de trás é algo que eles conseguiram por ensinamentos, e os ensinamentos que eles praticam. Então, pratique você também. Exatamente, né? E no próximo episódio nós vamos falar sobre novas oportunidades e novas fontes de renda para você, profissional chauffeur. E daremos alguns caminhos muito importantes para que você consiga evoluir no seu trabalho e não simplesmente ser mais um motorista, né? Regular. Motorista regular, exatamente. A qualificação, ela virá se você se dedicar, se você se preparar e se você fizer o seu melhor sempre. Olha, o que vai acontecer no próximo episódio é bem interessante. Gostaria que vocês ficassem ligados para o próximo episódio, porque além de a gente dar as oportunidades, nós vamos explorar algo que é muito importante, que eu e o Daniel não tivemos no passado, que tivemos que aprender na raça, que é como nós progredirmos financeiramente, como você se organizar e se educar financeiramente. O Brasil inteiro tem problemas e o mundo todo tem problemas com a educação financeira. Você que tem aplicativo, você que trabalha com aplicativo e estiver assistindo esse programa hoje, lembre-se, no próximo programa a gente vai falar sobre educação financeira. Exatamente, algo que deveria ser ensinado em todas as escolas públicas desde o primário, mas infelizmente no Brasil não é. Inclusive, esse final de semana tive uma conversa com meu irmão, que tive o privilégio de ir a um evento da XP. Perfeito. Né? Levei minha filha um dia, o outro dia fui com a minha esposa. E ele disse, eu falei, imagine se nós tivéssemos a oportunidade de ter uma educação financeira desde os 12 anos, 14, né? Exatamente. Porque o poupar não significa você poupar 1.000, 10.000 ou 20.000 por mês, né? Poupar uma parte do seu rendimento. E nós traremos oportunidades e dicas muito importantes para você. Como você crescer, como você vai ter essas oportunidades, fica ligado aí no programa. Sei que os senhores vão aprender muito com isso e a gente vai procurar trazer mais fácil essas informações para que vocês não tenham as mesmas dificuldades que a gente teve. Exatamente. Bom, estamos deixando aqui esse programa. Mais uma vez, se inscrevam no canal, fique ligado no nosso programa que vai ser muito bom. E sigam o nosso YouTube, Instagram, compartilhem e deem joinha sempre. Até logo.